capítulo 18. 1 Reis 18, o verso 30 e o verso 32. 1 Reis 18, 30 a 32. E diz assim a palavra: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: sabe o que você precisa para edificar o altar? Ela respondeu? Precisa de um processo de reedificação, de reestruturação, de edificação, de resgate. Eu costumo pensar na nossa vida também como um objeto de restauração. A nossa vida mesmo, a nossa vida física. A nossa vida é um objeto de constante restauração, de constante resgate, de constante reedificação. E a restauração, ela é uma das principais manifestações da graça de Deus sobre a nossa vida. Quando nós somos reestruturados, quando nós somos resgatados, quando nós somos reedificados, nós podemos contemplar a glória de Deus sobre a nossa vida. A glória do Senhor mexe conosco. A glória do Senhor, ela traz uma reestruturação, uma reedificação na nossa vida. A glória de Deus mexe com a gente. E o Salmo 126, no versículo 1, se eu não me engano, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista, ele fala que quando Deus ele restaurou a sorte de Sião, aquele povo ficou como quem sonhava. Ou seja, o povo passou a sonhar depois da restauração de Deus. A restauração de Deus afetou aquele povo de maneiras que eles começaram a sonhar, eles começaram a fazer planos, eles colocaram um sorriso nos lábios. E no contexto dessa passagem que nós lemos de 1 Reis, nós podemos perceber um tipo de restauração. E o que eu quero tratar com você e comigo também nessa manhã é sobre isso, sobre a restauração do altar do Senhor. A reestruturação do altar, o resgate do altar. Porque nós precisamos entender uma coisa: o altar, a palavra altar, vem, agora eu vou gastar, hein? Vem do latim altare. Ah, que difícil, né? E a palavra vem desse latim. E dentro da perspectiva bíblico-teológica, dentro da perspectiva bíblica, o altar ele é apresentado como um local onde as pessoas eram alimentadas, onde as pessoas eram nutridas, onde as pessoas e o povo de Deus iam para se alimentar, se nutrir daquilo que Deus tinha para eles. Mas esse mesmo local também, o altar, ele significa crescer. Ele significa fomentar, ele significa transformar, ele significa desenvolver, ele significa animar. É o local onde a gente é nutrido, é o local onde a gente é animado, é o local onde a gente desenvolve, onde a gente cresce, onde Deus nos reestrutura, onde Deus nos edifica, onde Deus nos resgata. E dentro da nossa igreja, muitas vezes o altar ele é caracterizado por isso aqui que vocês estão me vendo em cima dele. Ele é caracterizado por algo, isso aqui é de quê, Felipe? De madeira? É como algo de madeira, de cimento, como uma mesa tipificada, né, um púlpito tipificado, sobre o qual é ministrada a palavra de Deus. Sobre o qual é transmitida a palavra de Deus, aonde nós tomamos a ceia, aonde nós nos batizamos, aonde nós recebemos as nossas orações, enfim. Mas nós precisamos entender que no Antigo Testamento, onde se encontra esse texto que nós lemos, nós temos vários exemplos de altares que eram levantados.
de altares que eram erigidos, como diz várias expressões do texto. Vários altares que eram levantados para oferecer culto a Deus. E o altar geralmente estava relacionado diretamente com os sacrifícios, com os cordeiros, com aquele animal que as pessoas sacrificavam. Então o altar ele tem essa ligação com o sacrifício. Tem esse local de sacrifício na sua estrutura. E no hebraico, língua que foi escrita o Antigo Testamento, altar ele quer dizer misbear. Agora fala hebraico comigo, misbear. E no hebraico, essa palavra, ela quer dizer justamente um momento de lugar onde se sacrifica. Onde acontece o sacrifício. E ele pode ser também, no sentido de, como eu falei, de construção, de monumento. Mas é sobre o altar. E pelo altar que Deus entrava em contato com o seu povo. Amém? É pelo altar e através do altar que Deus fala conosco. E não mudou hoje. É através do altar que Deus entra em contato conosco. É através do sacrifício que Deus entra em contato conosco. Do nosso sacrifício. Do sacrifício vivo, do cordeiro. Que Deus entra em contato com o seu povo. E nesse momento da história, do texto que nós lemos, do texto histórico aqui, o reino ele estava dividido entre dois reinos, norte e sul. Nesse momento do texto que nós lemos, além do mais, o reinado, ele estava acontecendo por Acabe, que era o rei da época. Estava acontecendo naquele tempo perseguições ao povo de Deus. Estava acontecendo sobre aquele povo, manifestações que estavam fazendo com que aquele povo estivesse sendo perseguido. Perseguições ao verdadeiro povo de Deus. E nesse confronto direto estava aqui a figura do profeta Elias, que era um homem completamente cheio do Espírito de Deus, um homem temente a Deus, um profeta do Senhor, estava aqui no meio disso tudo, um profeta cheio de Deus, que defendia os desígnios de Deus, que lutava contra o Deus Baal, que ia contra tudo aquilo que estava acontecendo na sociedade, que não se prostrou ao Deus dono, a Baal, que não se prostrou a outro Deus, senão o seu Deus. E este Deus Baal, ele estava cada vez mais aceito no meio daquele povo. Cada vez as pessoas estavam se prostrando mais àquele Deus. Cada vez mais aquele Deus era aceito pelo povo de Israel. E principalmente pela esposa de Acabe, a temida Jezebel. E é nesse contexto que aquele profeta, ele começa a falar de Deus, a não se curvar diante do Deus dono. Portanto, a gente nota que a ideia de restauração na Bíblia não é estranha. A ideia de reestruturação, de resgate, de sacrifício na Bíblia é algo que é constante sobre a vida do povo de Deus. É algo que o povo de Deus vivia mesmo na sua vida. E aí nós notamos que a Bíblia, ela presume para nós duas coisas. Uma delas é que há um padrão imutável, um padrão que não muda nunca. E eu quero dizer para você, o padrão daqueles que amam a Deus, o padrão daqueles que se sacrificam a Deus, o padrão de adoração a Deus, ele é imutável, ele não muda, ele não muda. Há um padrão pelo qual a gente espera que o povo de Deus opere. Há um padrão pelo qual a gente observa e fala, olha, é o povo de Deus que está agindo. É o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está operando. É o povo de Deus que está falando. Há um padrão que não muda, independente da situação, independente das circunstâncias. Eu quero que você entenda isso. Nós não podemos mudar a nossa adoração, nós não podemos mudar o padrão de Deus na nossa vida, porque as circunstâncias não estão sendo favoráveis. Você consegue entender? Nós não podemos mudar. O que Deus fez conosco, o que Deus fez por nós é imutável, é inegociável.
Então aquele povo, o profeta e aquele povo que andava com o profeta não podia mudar a sua forma de adorar, porque um rei estava dizendo que quem eles deveriam servir era um Deus Baal. Outra coisa, a ideia de restauração presume um afastamento desse padrão. Não, desculpa, a ideia é o contrário, um afastamento desse padrão. Quando nós nos afastamos desse padrão, nós precisamos ser resgatados. Nós precisamos voltar, nós precisamos reestruturar, nós precisamos de arrependimento e retorno. Diga assim para o seu irmão: arrependa-se e retorne. Sabe, quando nós afastamos, quando nós saímos desse padrão que o povo de Deus precisa seguir, é necessário dentro de nós o arrependimento, é necessário dentro de nós uma mudança, uma reestruturação, é necessário a gente se arrepender, a gente retornar a esse padrão que, como eu disse no princípio, não pode ser e não deve ser mudado. E se arrepender é voltar para Deus. Se arrepender é voltar para a convivência de Deus. Se arrepender é não fazer de novo. Se arrepender é voltar para os braços do Pai. Se arrepender é você falar: Senhor, eu não quero mais isso que eu estava fazendo. Senhor, eu preciso de uma reorganização. Eu preciso voltar para o Senhor. E eu quero colocar um parênteses aqui. Que, como eu disse, o altar, ele lembra também alguma experiência que nós já tivemos. Algo que nós já vivemos com o Senhor. As nossas vivências com Ele. E muitas experiências inesquecíveis com o Senhor. O altar, ele é o lugar do sacrifício. E é nele que a gente sacrifica a nossa vida. É no altar que nós sacrificamos as nossas vontades. É no altar onde a gente sacrifica o nosso eu. É no altar onde a gente fala para o Senhor: Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Senhor, eu sei que está doendo, eu sei que era confortável, mas eu não quero, eu abro mão para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Porque é no altar que a gente vai lembrar daquilo que Deus faz e fez por nós, amém? Se você não sabe ou não se lembra, no Antigo Testamento, o tabernáculo ele era dividido em 3 templos. O tabernáculo ele era dividido em o átrio, o santo e o santo dos santos. Essa era a tipificação que tinha ali no tabernáculo. O átrio era o lugar aonde as pessoas podiam ter acesso, aonde havia os sacrifícios, aonde as pessoas podiam circular. Mas o santo era o lugar onde o sacerdote podia ir. E o santíssimo, somente o sacerdote diante da arca da glória. Aleluia, hein? Aonde estava ali a presença do Senhor. E diz a palavra no Antigo Testamento, nessa tipificação do templo, do tabernáculo, que o fogo de Deus vinha sobre essa arca, e ali o sacrifício ele era recebido, e lá no átrio, o sacrifício era feito, e no átrio o sacrifício recebido. E existe uma série de elementos, de símbolos, que não vem ao caso agora a gente falar, mas nesse altar, nós não precisamos estar mais. Porque esse altar, ele mudou. O altar que existia lá no tabernáculo, o Santo dos Santos, hoje se encontra dentro de você. O véu do templo ele foi rasgado e hoje nós temos livre acesso. O altar é a nossa vida, o altar é o nosso coração. Esse altar, hoje somos nós. Diga assim: esse altar sou eu. Sabe por quê? Eu e você, nós somos a habitação da glória de Deus. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Nós somos a habitação da presença do Senhor. E nós precisamos entender que se eu sou o templo de Deus, a glória de Deus precisa habitar em mim. Se eu sou o templo do Senhor, a glória de Deus precisa ser manifesta em mim e através de mim. E ela precisa habitar em mim em todo tempo.
E esse altar que nós falamos aqui, ele é a busca de Deus. Amados, eu amo vir ao altar. Eu amo estar no altar, eu amo ajoelhar, orar ao Senhor. Mas nada adianta você vir para aqui, subir nesse altar, se jogar nesse altar, estribuchar nesse altar, ajoelhar ou ficar de ponta cabeça que seja, se você não transformar a sua vida dentro de você, o teu coração. E a busca pelo Espírito Santo de Deus é quando você diz: eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero viver como eu vivia. Eu não quero ter as mesmas coisas que eu tinha. É quando a gente diz: Deus, eu não aguento mais. Eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeita. Eu preciso que o Senhor restaure o meu altar, restaure a minha vida, me resgate, me reestruture. Sabe, Senhor, eu não quero ficar longe do que eu vivi na Tua presença. Eu não quero ficar longe da Tua glória. Eu não quero ficar longe daquilo que o Senhor pode me dar. Eu não quero estar longe do Senhor. Eu não quero menos do que isso. Eu não quero menos do que a Tua presença. Nós não podemos aceitar menos que a presença do Senhor. Sabe por quê? Quando nós experimentamos a presença de Deus, a nossa vida não é mais a mesma. Quando nós experimentamos a presença do Senhor, a manifestação da glória, quando nós experimentamos o sobrenatural do Senhor, quando nós entendemos que a glória de Deus habita em nós e nós começamos a experimentar essa manifestação da glória de Deus, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós não ficamos iguais. E só você sabe aonde Deus te levou. E só você sabe aonde Deus te colocou lá no profundo. E só você sabe, você e Deus, os sonhos que Deus ministrou no teu coração. E só você sabe o que a glória do Senhor fez com você. Mexeu com as suas estruturas, mexeu com as suas entranhas. E aí você não conseguiu mais viver de outra maneira. Só você sabe o que você passou, com muitas pessoas dizendo: olha, você está ficando doida, você está ficando maluca. O que é que está acontecendo? Você vai deixar tal emprego para ir para cá? Você vai mudar, reconfigurar a sua vida? Como assim? Mas Deus, Ele fala para nós: eu quero te levar num profundo, a uma experiência comigo, e você não vai viver mais da mesma maneira. Aleluia. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, e onde estiver, clama pela glória, glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Aleluia. Clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Fala com a pessoa que está do seu lado: olha, se você pisou aí no Santo dos Santos, você não consegue viver em outro lugar. Quando nós experimentamos a glória de Deus, nós não conseguimos ser diferentes, aliás, ser iguais ao que a gente era. Porque a gente vive com saudade da glória, a gente vive com saudade de Deus, a gente vive com saudade da presença dEle, a gente sempre quer mais e mais e mais da intimidade do Senhor.
saudade daquilo que a gente vislumbrou um dia, saudade daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente construiu com o Senhor, saudade daquilo que não era para ter sido deixado, largado de lado. A glória do Senhor nos torna diferente. É padrão imutável de Deus, que exige retorno. O Santo dos Santos é o lugar onde Deus deseja que nós estejamos. A presença no centro da vontade de Deus. E como eu falei aqui, esse altar hoje somos nós. Porque nós somos essa habitação. Eu sou o templo de Deus, a glória de Deus, e Ele quer me habitar em todo tempo. Em todo tempo. Voltando para o profeta Elias. Ele era um homem cheio de Deus. Ele lutava contra Baal. Não se prostrava a Baal. Não se prostrava ao Deus dono. O Deus possessivo que operava ali em Israel. E hoje nós também vemos a manifestação de Baal. Nós também temos visto pessoas que têm se dobrado ao Deus dono. Que têm se dobrado a Baal. Mesmo ele não sendo uma figura, muitas vezes, construída de madeira, de gesso. As pessoas têm se dobrado a Baal, ao consumo. As pessoas têm se dobrado ao dinheiro. As pessoas têm se dobrado ao ego, ao egocentrismo. As pessoas têm se dobrado à vaidade. As pessoas têm se dobrado ao sucesso, ao prazer, à ganância. Isso tudo é um resumo do que é Baal hoje na nossa vida. E eu podia ficar aqui a manhã inteira dando atributos desse sub-reino para nós, porque isso não é reino de verdade. O reino de verdade é debaixo dos pés da cruz. O reino de verdade é aquele que diz, aquele que quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. O verdadeiro reino é aquele reino onde nós temos vivido a presença de Deus, onde nós deixamos as nossas vontades, as nossas vaidades, onde abrimos mão de tudo e ficamos com o Senhor. Para que vitórias aconteçam na nossa vida, amados. Para que bênçãos aconteçam na nossa vida, é necessário restauração. É necessário resgate. É necessário vida com Deus. É necessário a gente se colocar diante do Senhor. Porque a vitória do profeta Elias no Monte Carmelo foi precedida pela restauração do altar. O povo só conseguiu vencer. O povo só conseguiu ir à frente quando o altar foi restaurado. Quando o altar ele foi resgatado. Quando o altar ele foi edificado. E o altar sempre foi e sempre será na vida da igreja um local de derramar das bênçãos do Senhor. Um local de derramar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós vamos começar uma semana do sobrenatural. Nós estamos numa campanha toda terça-feira sobre proteger o nosso lar, a nossa casa. E o altar ele pode ser levantado aonde você está. Você não precisa nem mesmo ir. Eu não estou aqui questionando isso não. Você tem que vir para a igreja. Mas eu estou dizendo que o altar, ele pode ser levantado na tua casa. Ele pode ser levantado no teu quarto. Ele pode ser levantado na igreja. Enquanto você está andando, no ponto do ônibus. Enfim. Nós precisamos erguer esse altar. Porque conforme o que está escrito na palavra em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente no altar. Se você vem ao altar, se você prostra-se ao Senhor, se você vem ao altar em comunhão com o Senhor, sempre vai haver fogo do Senhor para você. O fogo ele é ardente, constante. O altar, meus irmãos, não é apenas um lugar elevado no santuário. O altar não é apenas isso aqui de madeira ou de concreto. O altar ele é muito mais do que isso. O altar ele representa para nós o nosso encontro com o Senhor. É onde nós encontramos com Ele. É onde Ele nos edifica. É onde nós somos edificados. É onde nós encontramos a Cristo. É onde nós recebemos poder para continuar a missão da igreja. É onde nós recebemos os sonhos de Deus para desenvolver o nosso ministério, para abençoar a nossa casa, a nossa família. Sabemos, meus queridos, que somente esse altar aqui não vai te salvar.
Somente esse altar aqui não vai te salvar. Mas nós sabemos que o nosso coração rendido ao Santo dos Santos, ao altar do Senhor, o nosso coração rendido pela presença do Senhor, esse sim, um coração contrito, um coração quebrantado, não será desprezado pelo Senhor. Não será desprezado pelo Senhor. E a partir do momento em que nós colocamos a nossa vida perante o altar, a nossa vida se transforma. Mas muitas vezes nós encontramos o nosso altar quebrado. E isso não tem como, as coisas que a gente estava vendo aqui do impacto, né? Muitas vezes nós encontramos o nosso altar quebrado, precisando de reparos. Nós precisamos cuidar dele. Isso daqui precisa sair, isso daqui precisa ser colocado de novo, isso daqui precisa ser consertado. Nós muitas vezes encontramos coisas quebradas por vários motivos que nos cercam. Muitas vezes o nosso altar principal, o nosso coração está quebrado. Precisa de conserto ou precisa de perdão, não sei, precisa ser restaurado. E a gente só conseguirá fazer isso através da nossa atitude de adoração, de rendição ao Senhor. No altar do Senhor nós declaramos que nós não queremos viver para nós mesmos. O título dessa música que nós cantamos aqui chama O que a Tua Glória Fez Comigo. Primeira vez que eu escutei essa música na voz do ícone, né? Fernanda Brum, eu fiquei pensando sobre isso. Não existe a gente ter um encontro com Deus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus e ficar igual. E eu ficava pensando, Senhor, realmente, o que a Tua glória fez comigo? Eu era doida, fiquei mais. Felipe me conhece, né? De longos carnavais. Carnaval não, né, irmão? Só nos acampamentos. Não tem como a gente ficar igual. Os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos pensamentos, irmãos. E um dia nós entregamos no altar do Senhor os nossos sonhos, amém? Os nossos projetos, os nossos planos, a nossa casa, a nossa família, nós deixamos tudo no altar do Senhor, entregamos lá. E esse ano é o ano da filiação. Eu falo que eu não estava aqui no culto de Réveillon, mas eu assisti da minha casa. Já sabia que eu ia mudar para Moriaé, eu vou assistir. Já está no embalo. E quando foi colocada essa palavra sobre o ano da filiação, meu coração, ele ficou em festa. Porque, sabe, nós temos declarado que nesse ano, Deus, Ele está moldando a nossa vida. Moldando o nosso caráter, sabendo, fazendo que a gente entenda que nós somos filhos e filhas do Senhor. Fala com a pessoa, você está entendendo isso? É filha. Se for homem, você fala, você é filho. Nós estamos resgatando a nossa identidade de filho, de filha do Senhor. Deus está moldando e a gente não pode abrir mão dessa paternidade. Nós não podemos abrir mão, porque ainda que o nosso pai terreno, a nossa mãe terrena nos abandone, nós temos um Deus que nunca larga a nossa mão. E nós temos direitos, nós temos herança através dessa paternidade que Deus, dessa filiação. Ele nos santifica, Ele restaura a nossa vida, Ele mexe com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma. Ele abre os nossos olhos, Ele descortina, Ele traz para nós maturidade. Ele coloca nos nossos lábios a palavra correta. Ele nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Ele nos dá e forja em nós a identidade dEle. Olha, eu morei em São Paulo, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei no Nordeste. Mas tem algo que é bem característico. Mas eu sou mineira, graças a Deus. Nada contra, tá, gente? Mas tem uma coisa que é bem característica do mineiro. Você é filho de quem? Não tem isso, gente? Que Moriaé tem isso não, né? Claro que tem, né? Lá em BH tem, que eu sou de BH. Você é filho de quem? Ah, você é filho do fulano? A gente acaba sabendo que a gente é parente de alguém. A nossa maior filiação é celeste.
A nossa maior filiação é do Deus dos deuses, é do Senhor dos senhores. A nossa paternidade vem do céu. Quando perguntar para você, você é filho de quem? Você fala, eu sou filho do grande, eu sou filho do Rei dos reis, eu sou filho do Senhor dos senhores, do Alfa, do Ômega, do maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, do Príncipe da paz. E essa identidade a gente resgata no altar. Sabe, alguns anos atrás muito atrás, eu escutei um pastor pregando. E essa palavra, ela ficou marcada na minha vida. Obrigada. Ele diz assim: quem experimenta o amor, o perdão de Deus de verdade, mas de verdade mesmo, nunca mais consegue ser a mesma pessoa. E eu digo isso de verdade. Quem experimenta de verdade a presença de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, não consegue mais ser a mesma pessoa. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo, ele afirma isso quando ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, experimentar o amor e o perdão de Deus deixa marca na nossa estrutura. E quando a Vanessa confirmando aqui tudo na pregação, falou da cicatriz da cachorra, eu falei, é Deus. Porque o nosso encontro com Deus deixa marca. Marca na nossa vida, marca na nossa estrutura. Estou batendo aqui lembrando de Jacó, né? Aleluia. Ele mexe com a nossa vida, Ele deixa marca na nossa vida. Ainda que você abandone a igreja, ainda que você abandone a comunhão, a leitura da palavra, ainda que você desvie na rua, porque você está encontrando aquele irmão crente da igreja que vai falar para você voltar para a igreja, ainda assim, a sua vida não consegue ser a mesma. Você não consegue ser o mesmo. A experiência com Deus, ela deixa marca na sua vida. Sabe, Ele sabe e sente que tudo, você sente tudo, será comparado à experiência que você teve. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa triste realidade, de ter um encontro com Deus, depois se desviar. Ou se você alguma vez já teve várias experiências com Deus e se perdeu. Meu irmão de verdade, de sangue, foi um exemplo disso. Eu e meu irmão, quando a gente foi para a igreja, a gente viveu tudo junto, irmãos. Estou terminando. A gente teve a mesma professora na escola dominical. A gente batizou no mesmo dia. A gente ia para os acampamentos. A gente teve as experiências com Deus. Nós dois, graças a Deus, eu nunca me desviei. Mas chegou um tempo da vida do meu irmão, assim que eu me mudei para São Paulo para fazer o seminário, a faculdade, né, de teologia. Meu irmão, depois de um tempo, se desviou. E todas as vezes, naquela época a gente não tinha a facilidade do WhatsApp, das chamadas de vídeo. E eu escutando a minha irmã, sempre me mandando mensagem, sempre falando comigo. Ai, meu Deus, esse menino precisa voltar. E quando eu tinha um feriado, ou quando eu tinha férias, que eu ia para casa, eu ficava em cima. Eu chorava, eu falava, Deus, não é possível. Que ele se afastou, não é possível. Que tudo aquilo que a gente viveu, que tudo aquilo que a gente viveu dentro da igreja com o Senhor, acabou na vida dele. E meu irmão, ele começou a usar droga, ele começou a beber. E ao mesmo tempo, ele começou a ganhar dinheiro. Ele começou a trocar de celular. Eu lembro que o primeiro celular que eu tive foi ele que me deu. Aqui é tijolão da Nokia. Sou velha, gente. Ele tinha isso tudo, emprego, várias coisas, dinheiro. E uma coisa que ele sempre falava, ele falou assim, não estou roubando nada dentro de casa. Eu tenho dinheiro para sustentar minha bebida, eu tenho esse dinheiro para sustentar meu vício, minha droga, minha cocaínazinha.
Só que havia algo que acontecia com meu irmão que ninguém conseguia entender. E quando Deus trouxe isso ao meu coração, me deu um pouco de paz. Porque a gente não tem paz numa situação dessa. Mas todas as vezes que meu irmão bebia, todas as vezes que meu irmão usava droga, principalmente quando ele usava droga, a gente ia buscar ele, a gente encontrava ele pregando, gente. A gente encontrei quantas vezes no bar, na mesa, falando de Jesus, da volta de Jesus. Quantas vezes encontrava ele drogado, falando do amor de Deus, falando que as pessoas tinham que vir para Jesus. Eu estou falando isso para você que eu repito todinha. E quando eu clamava a Deus, eu falava com o Senhor: Deus, o que está acontecendo com esse menino? E todas as vezes que ele abria a boca para tentar justificar as decisões dele, mas agora eu tenho isso, mas agora eu tenho aquilo. Mas ele ia se afundando, mas ele pregava a Deus quando ele estava bêbado, quando ele estava drogado. Sabe por quê, amados? Porque havia saudade na identidade dele. Havia a marca do verdadeiro encontro com Deus. E quando lá cheio de droga, cheio de bebida, a gente não tem muita noção do que você pensa, do que você fala. O Espírito gritava, com saudade da glória, com saudade daquilo que Deus falou, com saudade daquilo que Deus revelou. E que a razão não estava deixando que ele pensasse do que o emprego, do que o dinheiro, do que as mulheres todas que ele conseguiu. Nada daquilo. Havia saudade de quando ele falava dos tempos da igreja, dos tempos que ele estava na presença de Deus, nos tempos em que ele orava ao Senhor e as coisas aconteciam. E aí, bêbado e drogado, a saudade gritava. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não espera a saudade gritar desse jeito, não. Você pode ser resgatado. Você pode restaurar o teu altar. Você pode edificar o teu altar em todo tempo. Ele havia experimentado o que de mais maravilhoso e impactante na vida de uma pessoa que Deus pode dar, que é a experiência com Cristo. Mas como nós cantamos aqui, quem experimenta isso de verdade, nunca mais é o mesmo. E só para não deixar o teu coração aflito, meu irmão voltou aos braços do Pai, amém. Casou, tem 2 filhas, tem uma mulher abençoada. Congregam lá na igreja do pastor Pedro Estrela, lá, amiga. Vocês devem já ter ouvido falar dele. Um grande amigo. Quando nós pisamos no Santo dos Santos, a gente pode virar as costas para o Evangelho. A gente pode virar apenas um frequentador do culto. A gente pode ter deixado a nossa Bíblia lá do lado, empoeirada. Mas de uma certa forma a saudade daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente pode viver, ela começa a gritar dentro de nós, amém? E toda vez que você parar e pensar e analisar, e quando a gente começava a conversar, ele falava: Ana, todas as vezes que eu parava e analisava, e aqui caberia até uma outra pregação só para o testemunho dele. Mas ele falava: toda vez que eu olhava para tudo aquilo, nada daquilo me satisfazia. Nada daquilo, e eu lembrava de que aquilo que eu vivia com Deus, aquilo que eu vivia com o Senhor, era muito mais gratificante do que a própria droga. Quer ver, a gente sai bêbado também aqui na presença de Deus às vezes, né? Era muito mais gratificante do que tudo que eu podia comprar, tudo que o meu dinheiro podia dar. Mas se nós não resgatarmos, se nós não reedificarmos o nosso altar, se nós em todo tempo não reestruturarmos o nosso altar, nós não vamos sentir essa presença. Mas a mesma graça que salvou aquele povo, a mesma graça que salvou meu irmão, a mesma graça que está sobre a minha vida, sobre essa casa, também está sobre a tua vida, amém?
E se você se sente assim, saiba que é possível você voltar para o Senhor e experimentar o seu perdão. Ah, pastora, mas eu estou bem, mas eu estou na casa de Deus, está tudo certo. Mas sempre tem coisas na nossa vida que nós precisamos reestruturar. Sempre tem áreas na nossa vida que nós precisamos ressignificar, restaurar, ressignificar e edificar o altar. E nessa manhã, eu quero convidar e perguntar para você, o que você precisa restaurar? O que ainda precisa ser restaurado? O que você precisa ainda deixar no altar do Senhor? O que é que você precisa edificar? O que é que você precisa ainda entregar? E eu tenho um desafio para você nessa manhã. Que tal nós restaurarmos o nosso altar? Que tal nós resgatarmos e edificarmos esse altar? E o altar, ele não é lugar de rejeição. O altar, ele não é lugar de rejeição. É lugar, sim, de você vir como está, mas de sair completamente diferente. E eu quero nessa manhã te convidar a ficar de pé mais uma vez.